E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2013 que fala sobre empuxo. A questão diz o seguinte: uma esfera maciça de aço está suspensa em um dinamômetro por meio de um fio de massa desprezível. E todo este aparato está imerso no ar. A esfera, ainda suspensa ao dinamômetro, é então mergulhada completamente num líquido de densidade desconhecida. Nessa situação, a leitura do dinamômetro sofre uma diminuição, deixa eu anotar isso aqui, uma diminuição de 30% em relação à situação inicial. Considerando a densidade do aço igual a 8 gramas por centímetro cúbico, a densidade do líquido, desse líquido desconhecido na mesma unidade, né, grama por centímetro cúbico, é aproximadamente, daí a gente tem que achar ali o valorzinho. Bom, o que a gente tem que entender? Primeira coisa, que o dinamômetro ele serve para medir o peso, né? Então quando eu deixo esse corpo pendurado, suspenso no ar, esse corpo ele tem um peso, o dinamômetro está sustentando o corpo com uma força para cima, que eu vou chamar de força do dinamômetro, e como o sistema está em equilíbrio, eu posso dizer que nesse caso, o peso, que é a única força para baixo, é igual ao dinamômetro, que é a única força para cima, sustentando esse corpo. Então a gente tem um equilíbrio de forças, consequentemente, então elas são iguais. O que o dinamômetro registra nesse momento é o próprio peso do corpo. Bom, na situação seguinte, o que é feito? Este corpo é colocado dentro de um fluido desconhecido. Esse corpo ele mantém o mesmo peso, então ele continua com o mesmo peso. Ele ainda tem uma força associada ao dinamômetro, porém essa força, a questão fala, né, que ela é reduzida em 30%. Então ela não está mais medindo exatamente o peso porque ela sofreu uma redução. O motivo dessa redução, a gente sabe qual é, né? Todo o corpo imerso num fluido, ele sofre uma força de empuxo. Vou desenhar até de outra cor aqui, ó. Uma força de empuxo, nesse caso para cima aí, sustentando o corpo. A situação é que nesse caso, eu não posso dizer que o empuxo, né, que o peso é igual à força do dinamômetro. Por quê? Porque não tem só as duas forças, eu tenho 3 forças. Então nesse caso, o peso, que é a única força para baixo, ele está em equilíbrio com a força do dinamômetro mais a força de empuxo. Então nesse caso, eu tenho 3 forças para relacionar. E a redução que a força do dinamômetro sofreu, justamente está associada com o empuxo. Ou seja, o dinamômetro ele faz 70% da força-peso e o empuxo faz 30% da força-peso. Essas duas forças juntas dão o 100% da força-peso. Então a relação é essa. Esses 30% estão associados ao empuxo. Entendendo isso, a gente pode agora montar a resolução da questão, que é o seguinte. Então eu posso dizer que o empuxo que esse corpo sofre, ele é equivalente a 0,3 do peso. 0,3, né, que seria 30%. O empuxo equivale a 0,3 do valor do peso do corpo. Aí a gente vai abrindo essas informações. O empuxo, como é que ele é calculado? A densidade do fluido, o volume de fluido deslocado e a gravidade. E o peso? Bom, o peso a gente sabe, né, que ele é calculado como a massa vezes a gravidade do corpo. Lembrando que aqui, né, é o peso da esfera de aço. E aqui é o empuxo que ela recebe. Bom, gravidade com gravidade se corta. Outra coisa, a massa tem uma relação com volume e densidade, né, que a gente não pode esquecer. Lembrem que, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó, densidade é a razão entre a massa e o volume. Eu pegando o volume e passando para o outro lado, eu consigo reescrever essa equação
dizendo que o volume vezes a densidade é igual à massa. Isso aqui é uma informação importante para a gente poder aplicar ali embaixo, que é o seguinte: eu vou substituir essa massa, que é a massa da esfera, pela densidade da esfera, no caso a densidade do aço, vezes o volume da esfera de aço. Eu fazendo essa troca vai ser o único jeito para resolver a questão. Então vai ficar ali, ó, densidade do fluido, volume de fluido deslocado é igual a 0,3 vezes densidade do aço vezes o volume da esfera de aço. Aí vem o grande detalhe. Esse volume é o volume de fluido que vai ser deslocado. Esse volume é o volume da esfera. Como a esfera ela está totalmente submersa, né, totalmente imersa nesse fluido, esse volume e esse volume são iguais. Por que eles são iguais? Porque o que é deslocado de fluido é deslocado pela esfera que entra nesse fluido, né? Então a gente pode dizer que isso aqui está sempre associado com a quantidade do corpo, com o volume do corpo imersa, né? O volume do corpo que está para dentro do fluido. O que o corpo entrar é o que ele vai deslocar de fluido. Nesse caso, como os valores são iguais, a gente pode acabar cortando e a nossa conta mesmo vai ficar: densidade do fluido é igual a 0,3 vezes o volume, a densidade do aço. A densidade do aço nós temos, a questão me deu, que é 8 gramas por centímetro cúbico, então vai ficar 0,3 vezes 8. E 0,3 vezes 8 vai me dar 2,4 gramas por centímetro cúbico, que é a nossa resposta certa, né? Olhando ali as alternativas, o que nós temos? 2,4, alternativa C para essa questão. Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados nas próximas resoluções e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!